Ele leva a Bíblia, ela nos representa e nos identifica como verdadeiros cristãos. Quando nos encontraram, podem dizer amém. Queremos louvar a Deus também pela vida dos nossos visitantes, amigos e amigas que ainda não são evangélicos, que ainda não professam a fé em Cristo, que nesta noite a rica misericórdia do Senhor, por sua palavra, venha sobre suas vidas e que haja nesta noite salvação, transformação e libertação, pois o Senhor Jesus Cristo está aqui entre nós e Ele veio aqui para fazer o que Ele sabe de melhor, e Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Lejamos, portanto, o texto que diz assim, versículo 62 do capítulo 26 de Mateus: E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Capítulo 27, versículos 11 ao 13. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações fazem contra ti? Versículo 14. Jesus não respondeu nenhuma palavra. Amém? Olha para cá. Eu quero pedir a atenção de todos, uma vez que a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se nós não ouvirmos ou não dermos ouvidos para entendermos, não iremos crer. Os versículos que lemos falam a respeito de Jesus, anunciam a respeito do Senhor Jesus. Quando nós olhamos o anúncio a respeito dele e a atitude que ele toma diante daquilo que era pronunciado contra ele naquele momento, passamos a observar o porquê de tudo isto, e eu preciso voltar um pouco na história para entendermos o que vamos pregar aqui nesta noite. Quando olhamos para a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo, sabemos e entendemos que ele sempre foi anunciado. Sabemos e entendemos que ele sempre foi comunicativo. Haja vista que o próprio Deus, ainda lá no princípio, havia anunciado a vinda do Senhor Jesus, do Messias, que salvaria o mundo do seu pecado. Quando olhamos para as palavras do próprio Deus, após ter olhado para o primeiro casal que haviam prevaricado, transgredido e pecado contra o Senhor, e na sua condição de pecadores, a partir daquele momento, Deus traça algumas coisas a eles, mas ele dá-lhes uma promessa. E a promessa era a promessa de receber o seu filho, quando ele mesmo disse: da semente da mulher nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente. O próprio Senhor Jesus Cristo estava sendo anunciado pelo próprio Deus. A vinda e a chegada do Senhor Jesus Cristo estava agora sendo prenunciada pelo próprio Eterno.
Quando passamos a passear pela Bíblia Sagrada, desde Gênesis até o Novo Testamento, passamos a observar que os profetas também começaram a predizer a chegada do Messias. Por que não lembrarmos de Isaías, o profeta messiânico, que profetizou certa vez no capítulo 7, versículo 14 do seu livro, dizendo: e eis que o mesmo Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e colocarão o seu nome de Emanuel. O capítulo 9 do mesmo livro do profeta Isaías, versículo 6, ele disse: porque um menino nos nasceu, mas um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, é príncipe da paz. O Senhor Jesus Cristo estava sendo anunciado, e ele viria. Foi enviado também um profeta para que para ele abrisse um caminho, preparasse na frente dele o ermo e aplanasse todo o deserto ou os montes para a chegada daquele que viria para salvar e para resgatar aquele que se havia perdido. Chegamos agora no Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo é anunciado como agora sendo o menino que havia nascido. Recebe a presença dos magos, os reis magos, que até o presentearam. Anjos anunciaram o seu nascimento. Foi agora ele apresentado no templo. Mais tarde já estava ensinando os doutores. E os doutores aqui eram doutores da lei, não eram médicos. Aos 12 anos de idade, Jesus já estava começando a despontar no exercício do seu ministério. Um ministério de comunicação, um ministério de diálogo. Chega o momento que João Batista anuncia o Cordeiro de Deus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vem agora e é batizado por João Batista. A partir do momento que ele é batizado, cumpre-se aquela palavra que ele mesmo disse, que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Desde então passou-se a anunciar o evangelho do reino de Deus. Até aquele presente momento estava sendo anunciada a chegada de Jesus. Estava sendo anunciada a chegada do Messias, do Salvador, do Filho de Deus. Quando ele é apresentado diante de todos, e é agora consagrado, recebe sobre ele o Espírito Santo, agora é anunciado a salvação. Agora é revelado aquele que salvaria o mundo do seu pecado. Muitos dizem ou tentam acertar quais são ou qual é o problema da humanidade. Algumas pessoas dão alguns exemplos, mas o problema da humanidade chama-se o pecado. Deus criou o primeiro casal perfeitos, deu a eles responsabilidades, deu a eles privilégios, os abençoou, mas o pecado trouxe maldição sobre a face da terra. A humanidade cresce, desenvolve, se multiplica, e o pecado também. Mas aquele que havia sido prometido para purificar, para salvar e para lavar-nos dos nossos pecados, havia agora chegado. E havia sido apresentado diante de todos o Messias, o Deus prometido entre os homens. E ele começa, dá início ao seu ministério terreno, um ministério profícuo, um ministério abençoado e abençoado
abençoador. Todos quantos se encontrassem com Jesus eram abençoados, eram curados, eram libertos. De alguma forma Deus abençoava eles, abençoava as pessoas. Os leprosos eram curados, os mancos, aleijados, tinham o privilégio de andar com seus próprios pés. Os cegos tinham o privilégio de ver. Os surdos passavam a ouvir. E a fama de Jesus ia se propagando, ia se intensificando, ia sendo distribuída em toda a região. Todos comentavam sobre ele. Todos falavam a respeito dele. Certa vez ele mesmo perguntou para os seus discípulos: o que dizem os homens que eu sou, ou ser o filho do homem? E os discípulos começam a responder o que as pessoas lá fora diziam a respeito de Jesus. E eles disseram: alguns dizem que tu és o João Batista, outros dizem que tu és o profeta Elias, ainda outros dizem que tu és o Jeremias, e outras pessoas dizem também que tu és algum dos outros profetas. Esta era a visão que o mundo tinha de Jesus, que ele era uma boca de Deus na terra, porque as comparações todas eram com profetas. Mas Jesus perguntou para os discípulos: e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento o apóstolo Pedro estava recebendo do próprio Deus a revelação de quem de fato era Jesus. Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia chegado agora para salvar a humanidade. E assim passa a se comunicar a respeito de Jesus. Aonde Jesus estava, ele comunicava sobre o reino de Deus, sobre a palavra do Eterno, sobre a salvação, sobre arrependimento, que era o tema principal de suas mensagens: arrependimento. Onde ele iria, ou aonde quer que ele fosse, Jesus estava falando sobre o reino dos céus, conversando sobre o reino dos céus, ensinando as pessoas sobre o reino de Deus que havia chegado. Mas chegou o momento em que Jesus Cristo agora se encontra diante de uma situação na qual ele ficou em silêncio. Lembro-me de Nicodemos, que fora certa vez ter com ele de noite, conversar com ele, e ele conversou com Nicodemos, deu a eles algumas explicações.